É que o pessoal que passaram foi mal aqui nessa fila aqui, o pessoal aí passando na frente da gente que chega 4 horas da manhã e o pessoal, os outros que chegam 6 horas, tá passando na nossa frente. É muito engraçado isso aí, muito bonito isso aí. Gente de idade que chega aqui 4 horas da manhã e o pessoal mais novo chega 6 horas e quer entrar na frente da gente, ó. São poucas vagas. E é poucas vagas aqui para as pessoas marcar uma consulta, que é muito demais isso aí, tá demais. Olá, você do outro lado, muito obrigado pela sua audiência, você sempre por aqui nas redes sociais ou mesmo no site opedreirense.com.br, muito obrigado pela sua audiência. Inicio esse comentário de hoje com o áudio de um vídeo que nos chegou no dia 11 de junho deste mês, numa sexta-feira, onde um cliente do Sistema Único de Saúde, o SUS, ele fez um vídeo, para registrar a situação ali nos arredores do Centro de Especialidade de Pedreiras. Pessoas passando mal, filas, aglomeração e gente, pedreirenses, que acabam chegando tendo que madrugar, 3 horas da madrugada, dependendo do dia, de segunda-feira, sexta-feira, a gente já encontra ali pedreirenses às 11 horas da noite em busca de saúde, num atendimento que só vai acontecer no dia seguinte, a partir das 8 horas da manhã. Como de praxe do jornalismo, a gente sempre precisa ouvir o outro lado. Nós recebemos várias denúncias sobre esse assunto e, claro, entramos em contato com a Ediane, que é a diretora do Centro de Especialidades. Ela disse que a gestão tem buscado formas de resolver essa questão, mas é um tanto complicado. E ela trouxe também um outro ponto de argumentação, que seria a questão cultural, seria cultural do pedreirense acordar às 3 horas da madrugada em busca de saúde, quando não existe, segundo ela, a necessidade. Tá certo? Eu desconheço quem goste de acordar às 3 horas da madrugada sem que haja uma necessidade, sem que haja um porquê. Mas é um argumento que ela coloca e precisa ser respeitado. Numa outra reportagem que fizemos, também sobre esse caso, nós entramos em contato com o Marcílio Ximenes, que trouxe outros pontos de argumentação. O Marcílio colocou a questão do seguinte, de que o atendimento atualmente ele não é realizado somente para pessoas de Pedreiras. Pessoas de outras cidades, e não só do Médio Mearim, acabam vindo buscar esse atendimento no Centro de Especialidades. O que, segundo ele, não é obrigação. O Sistema Único de Saúde, no âmbito de Pedreiras, da Secretaria Municipal de Pedreiras, no Centro de Especialidades, não tem a obrigação de trazer essa oferta para pessoas de outros municípios. Tá certo? Obviamente que ele até mencionou a questão de um consórcio, mas que não contempla um consórcio com outros municípios, mas que não contempla essa parte do Centro de Especialidades. Muitas pessoas, segundo ele, acabam mentindo, trazem ali um comprovante de residência como se fossem daqui, mas na verdade não são. Inclusive ele citou na nossa conversa um caso de Miranda. Então o Marcílio traz esse outro ponto, para além da questão do que seria cultural, do pedreirense acordar às 3 horas da madrugada sem, segundo eles, necessidade. As denúncias que nos chegam sobre esse assunto versam sobre a questão da pouca, da insuficiente oferta de vagas. Então a demanda se dá ali, as pessoas acabam madrugando exatamente com receio de não serem contempladas em virtude das poucas fichas, das poucas vagas que estão sendo disponibilizadas ali no Centro de Especialidades. Nós temos aí, minimamente, 2 versões, a dos populares, a dos clientes, a de quem precisa do SUS e, claro, a gente tem a versão da gestão pública, encabeçada aí por Vanessa Maia, Marcílio Ximenes na Secretaria e a Ediane no Centro de Especialidades. Para falar disso, e aí a gente vai entrar agora no grosso do que eu quero comentar, A gente vai agora ter mais ou menos a noção, um plano de fundo real do nosso comentário nesta manhã. Saindo do Centro de Especialidades, mas não deixando de falar do Centro de Especialidades Médicas de Pedreiras, a gente vai agora para a Câmara de Vereadores de Pedreiras, que é o plano de fundo, é o suprassumo do que a gente veio comentar aqui nesse momento no portal pedreirense.com.br. Ontem foi votado um requerimento, o requerimento 046/2021, de autoria de Enderson Portela. Em suma, o que esse requerimento dizia, o que ele pedia, enfim, qual o teor do requerimento, Joaquim? O requerimento, ele requeria do secretário de Saúde de Pedreiras, Marcílio Ximenes, um relatório sobre
as atividades, o atendimento, tudo que estivesse relacionado ao Centro de Especialidades Médicas de Pedreiras e ao Centro de Síndromes Gripais, até difícil falar esse nome, né, gente? Que funciona atualmente no Centro Comunitário Paulo VI. Então, esse requerimento pautava exatamente isso. Para além disso, também requeria aí que houvesse um diálogo entre Marcílio e os diretores desses centros com os vereadores de Pedreiras, a fim de explicar e encontrar saídas para as questões postas, em especial a questão da aglomeração, né, e de pessoas que acabam ali sem conforto algum, tendo que madrugar em busca desse atendimento para ver se as vagas disponibilizadas poderiam ser ampliadas. Enfim, o diálogo iria girar em torno disso. O vereador que subscreve requer que, depois da tramitação regimental, seja encaminhado ao ilustríssimo senhor secretário municipal de saúde, Marcílio Ximenes, cópia deste requerimento, para que encaminhe a esta Casa Legislativa um relatório dos atendimentos do Centro de Especialidade e do Centro de Síndrome Gripais, para que seja compreendido o problema crônico de aglomerações nesses locais. Posteriormente, peço que disponibilize os chefes desses setores para um diálogo com os vereadores, no intuito de traçarmos meta para sanar possíveis falhas. Plenário Messias Rodrigues de Souza, do Palácio Legislativo Vicente Benigno, em Pedreiras, Estado do Maranhão, aos 22 de junho de 2021. Anderson Portela, vereador. Logo após ali a leitura do requerimento, do teor do requerimento, nós tivemos a fala, né, do seu autor, que foi o vereador Anderson Portela, que fez ali uma defesa do requerimento, né, e deu algumas explicações acerca dele. Vamos ouvir. Esse requerimento é muito importante porque ele visa um diálogo com a Secretaria de Saúde para vermos essa situação. Não adianta qualquer um aqui querer fechar o olho e dizer que não está tendo aglomeração nos síndromes gripais e no centro de especialidade. Se quiser fechar o olho, feche. Porque aqui cada um é adulto e faz o que quer. Ou então é mandado por alguém. Mas infelizmente não sei, não posso julgar, né? Mas eu acredito que ninguém é mandado por ninguém e ninguém está sendo ludibriado por ninguém. Cada um é adulto e toma suas decisões assim como ele bem entende. E eu sei que todo mundo percebe que está acontecendo esse problema nos síndromes gripais e no centro de especialidades. Eu não estou falando que o atendimento não está sendo feito. O atendimento está sendo feito. Mas existe um problema que tem que ser resolvido, que é o da aglomeração. E esse requerimento, ele está tentando trazer isso, para que haja um diálogo entre a Secretaria de Saúde e a Câmara de Vereadores, para que a gente possa entender por que está acontecendo isso, e então dar mais dignidade ao pai e à mãe de família que fica de madrugada esperando na fila. Logo em seguida, o vereador Garde Furtado entrou em ação, contra-argumentou ali com relação às palavras proferidas por Anderson Portela e disse que a questão ali era politiqueira, enfim, associou a palanque, né? Então, um instrumento ali, na verdade, que seria supostamente um instrumento de palanque de Anderson Portela, nas palavras de Garde Furtado. Vamos ao que ele disse. Ouvindo aqui atentamente, né, o requerimento do vereador Anderson Portela, né, e o seu discurso de palanque, né, para não sei o que, né, que a eleição sai daqui a 4 anos. Gostaria de saber do vereador se o vereador já encaminhou algum ofício nesse sentido para o secretário ou para o diretor do centro de especialidade, o centro de especialidade em síndromes gripais. Gostaria de saber do vereador se ele já encaminhou algum ofício. Vereador Anderson Portela. Pedindo as citadas informações que Vossa Excelência pede no requerimento. Oi, vereador Garde, senhora presidente. Bem, vereador, eu apenas estou usando o meio oficial, que é a Câmara. Eu acredito que eu posso usar também pela Câmara, fazer um pedido desse. Eu acredito. Aqui também é o meio oficial, não. Essa sessão não é o meio oficial fazer um pedido desse por meio de requerimento. Porque se não for, eu peço desculpa. Vossa Excelência não entendeu minha pergunta. Eu perguntei só a Vossa Excelência se você encaminhou algum ofício para o citado órgão pedindo as devidas informações que Vossa Excelência pede no requerimento. Isso que eu estou lhe falando. O primeiro passo que eu dei foi o pedido por requerimento aqui na Câmara. Certo. Caso esse requerimento não dê certo, eu vou mandar o ofício.
Então, Vossa Excelência, presidente, nós sabemos aqui que o requerimento, né, eu acho que o vereador Anderson aqui de besta não tem nada, né, o requerimento ele tem poder, né, de convocação, ele obriga o município, né, a ter esse momento. Então eu acho que ele está pulando uma etapa do bom diálogo com o Poder Executivo, que é a questão do ofício. Eu acho que não custa nada nenhum vereador, né, como eu fiz com o hospital de campanha, como farei, né, por várias outras vezes que for necessário, solicitar primeiro através de ofício. Se não for atendido, vereador Emanuel, aí sim entrarei com requerimento nessa casa. Caso não seja atendido, entrarei com uma convocação por essa casa, mas não vamos pular as etapas simplesmente para fazer política. Então, senhora presidente, diante dessa etapa pulada que não foi oficializada, solicito a Vossa Excelência que encaminhe um ofício através dessa casa, já que o vereador Anderson não quer fazer do seu gabinete, né? Que Vossa Excelência encaminhe um ofício em nome dessa casa, solicitando essas informações das devidas autoridades, e meu voto é contra. Logo em seguida nós tivemos aí a fala da vereadora Valdete na cidade, uma reconhecida profissional da área de saúde, enfermeira, e que na sua fala colocou tudo isso por terra. Quem ouviu a vereadora Valdete ontem contra-argumentando com relação ao requerimento 046/2021, tem a impressão de que Valdete não mora em Pedreiras. Ou está tão bem alojada, abrigada, que desconhece parte das dores dos pedreirenses, em especial aqueles que buscam saúde. Então fica aqui o convite, vereadora Valdete, com todo respeito, saia da sua casa às 3 da madrugada e vá até o Centro de Especialidade de Pedreiras. Faça isso. Se o seu argumento continuar o mesmo, tudo bem. Aí é questão de sensibilidade de cada um. Mas dizer que está tudo bem com relação ao Centro de Especialidades... Mas antes de qualquer comentário, vamos ao que ela disse. Eu acredito que não é o momento para a gente bater de frente com eles, porque não há motivos. Eles estão se doando, tanto na rede hospitalar, como também na assistência ambulatorial, para atender essa demanda grandiosa, sim. Então, nós, no papel de vereador, de representante do povo, em primeiro momento devemos reconhecer esse trabalho que eles fazem, colocando em risco a própria vida. Eles também estão. E, por outro lado, os gestores lá, os diretores dessas unidades, eles podem ser contactados caso nós achemos por bem fazer uma observação a custo do atendimento, a respeito do atendimento. O parlamentar seguinte, ao proferir argumentos contra o requerimento de Anderson Portela, foi Neguinho Silva, que adotou uma tática típica do ensino fundamental, né? Quando a gente erra, a gente costumava apontar o dedo para o outro e dizer, olha, ele também errou, e aí? Não vai castigar ele também não? Essa foi a questão trazida, esse foi o ponto, a linha de argumentação trazida por Neguinho Silva, que diz o seguinte, que filas, aglomerações, e o fato das pessoas chegarem de madrugada em busca de saúde ali no bairro da Boiada, quando o centro de especialidades era lá, já ocorria na gestão passada, né? Como se o Neguinho não tivesse sendo pago com dinheiro público para mudar essa realidade. Ele não está lá pago para evocar o passado, para dar uma aula de história política. Havia uma Câmara de Vereadores na época, não cobraram por quê também, né? Mas não cabe ao Neguinho, enquanto parlamentar remunerado, não cabe a ele engrossar as fileiras para que a gente tenha saídas para essa questão relacionada ao Centro de Especialidade de Pedreiras. Mas vamos ao que disse o vereador Neguinho Silva. Porque estava acontecendo alguns tipos de aglomerações, né? Essas aglomerações, elas não são da agora também, elas aconteceram durante todo o período que o Centro de Especialidade funcionou na Boiada. Essa aglomeração já funcionava, pessoas já dormiam na fila lá na Boiada. Eu perguntei para ela se tinha diminuído o número de consultas, ela disse que não, permanece as mesmas.
Eu acho que a questão ali mais é por estar no centro da cidade, né? Às vezes a pessoa sai do hospital, já está com encaminhamento, já vai lá, né? Mas, diante disso, quando eu usei a tribuna aqui, e eu pedi em forma de ofício, até em respeito aos diretores da CAEMA, usaram também a tribuna para pedir em forma de ofício, em respeito ao diretor do hospital de campanha, eu sugeria que, se fosse pedido aqui, seria feito em forma de ofício, para que o diretor não tivesse essa obrigação de vir. Mas em forma de ofício, eu acho que ela atenderia perfeitamente ao pedido de qualquer um de nós aqui, vereadores, né? Jotinho Oliveira foi o parlamentar seguinte, também se posicionando contra o requerimento 046/2021 do vereador Anderson Portela, né? Ele resumiu, de acordo com a ideia dele, o requerimento. Ele é sensacionalista. O objetivo de Anderson Portela é, na verdade, causar um sensacionalismo, né? E aí ele trouxe aquela questão de tirar o profissional do seu momento de trabalho, é como a impressão que se tem é que quando se pede que haja um diálogo entre os vereadores e os chefes desses setores, parece que todo o setor vai ter que estar presente. Todo o setor vai ter que estar presente. A menos que a Ediane faça tudo no centro de especialidades, a menos que o Marcílio Ximenes faça tudo na Secretaria de Saúde. A gente sabe que não é isso. Eles estão onde estão exatamente para que possam responder pelo setor em eventuais casualidades, como essa. Quando o Marcílio vai para a Câmara de Vereadores para responder, não vai deixar, a menos que ele seja incompetente, o que eu acredito que não. Conhecendo o Marcílio, ele até aqui não tem sido incompetente. Mas a menos que ele vá e todo o serviço pare, aí a gente muda então a retórica. Porque o conceito de administração é de descentralização. Descentralização. Por exemplo, se o Ivan, quando esteve na Câmara de Vereadores, o hospital de campanha parou porque ele esteve lá, prestando contas, afinal de contas, ele é um agente público. Ele é pago, bancado com dinheiro público. O hospital de campanha parou. Eu não consigo entender essa lógica do Jotinha, que inclusive parabenizou o Ivan. Ele parabenizou o Ivan, um agente público, pago com meu dinheiro, com seu dinheiro, contribuinte. Ele pagou o Ivan porque o Ivan foi fazer lá a obrigação dele, não é favor. Quando o Marcílio vai e faz um relatório, apresenta relatórios, como é o que é requerido aqui nesse documento, no 46/21, de Anderson Portela, está se querendo tão somente que o Marcílio continue cumprindo o dever dele. Eu acredito que o Marcílio tenha relatórios do seu trabalho, da secretaria, da pasta, das demandas da pasta, ainda mais agora em tempo de pandemia. Ou não tem? Será que ele não pode fornecer essa documentação? Eu acredito que sim. Agora, é uma questão complicada. Mas vamos para a fala seguinte. Depois da fala de Jotinha, nós tivemos a vereadora também Catiane Leite, que obviamente trouxe uma linha contrária. Disse que a sua turma ali, os seus edis, contrários ao requerimento, estão fazendo tempestade em copo d'água. Vamos o que disse tanto Jotinha Oliveira quanto Catiane Leite. O vereador quer criar um sensacionalismo, né, em cima de um caso que não vem ao caso aqui da Câmara, né? Se você observar, a vereadora Valdete, todos, por unanimidade, os funcionários da saúde estão se doando, principalmente da linha de frente do Covid. Se existe a procura, se existe muitos dos casos, né, e que o município está correspondente, nós sabemos que está, né, não tem porquê, presidente, a gente ocupar, né, tirar um diretor, um secretário de saúde da sua pasta, no qual está se doando 24 horas por dia para vir para cá, para a Câmara, né, atender um pedido de sensacionalismo do vereador. Se você for observar, vereador, vários estados, né, está muito pior do que PD. Se você for observar, São Paulo está até suspensa a vacinação, né, sobre a Covid-19. E aqui em PD está a todo vapor. Hoje mesmo, senhora presidenta, vereador Emanuel, está iniciando a vacina de pessoas de 30 anos, né, vereador Gato, se não me falha a memória, 30 anos acima. 30 anos. Então é o seguinte, as coisas estão andando. Eu ouvi que o nobre vereador Anderson Portela está pedindo que seja solicitado à secretaria um relatório dos atendimentos para que seja compreendido, para que seja entendido, né, o que está acontecendo. Um relatório solicitando dados, informações, para que, desta forma, os chefes desses setores abram uma linha de diálogo,
abra uma linha de diálogo para que cheguemos, então, a um entendimento. Foi isso que eu compreendi. Ele está sendo convidado para comparecer à Câmara, não está especificando que é em sessão ordinária, está pedindo a mesma coisa que outros parlamentares solicitaram com a vinda do gerente da CAEMA, do gerente da Caixa e também do diretor do hospital de campanha, que o nobre colega falou agora há pouco aí, que foi um sensacionalismo, e eu respeito a opinião do nobre colega, mas discordo que sensacionalismo foi o que tentaram fazer em torno das minhas indagações pertinentes ao diretor do hospital por conta das indagações da população. E se o nobre parlamentar for fazer uma pesquisa aí na rua, vai saber que a população, a maioria ou boa parte da população esteve de acordo com as minhas indagações que foram pertinentes. Então, eu não vejo nenhum problema. Eu conheço o secretário Marcelo Chimenez, sei da sua competência como pessoa e também como ser humano, uma pessoa fantástica, né? Tem o meu respeito, tem a minha admiração, e eu não acredito que o secretário ficaria assim hostilizado, como eu vi algumas falas, até de irritabilidade, de hostilidade por conta de um parlamentar agora há pouco. Né? Outra vereadora falou que bater de frente, ninguém está falando em bater de frente. Aqui nós estamos como representantes do povo. Se nós somos representantes do povo, nós estamos levando as indagações, as perguntas do povo a essas pessoas que estão à frente de cargos públicos. Né? E aí entra o princípio da transparência, né? Onde as pessoas precisam saber de fato o que está acontecendo, até para não falar, né? De uma forma negativa posteriormente. Então, eu vejo que estão fazendo uma confusão em um pingo d'água, uma tempestade em um pingo d'água. Leitora, leitor, esse foi aí, então, o posicionamento de Catiane Leite, no mesmo rumo de Anderson Portela, eles que fazem dupla e integram aí a pequena base, a minúscula, né, a molécula de oposição na Câmara de Vereadores de Pedreiras. Como diz a música, tá tudo dominado na Câmara de Vereadores de Pedreiras, né? Raramente eles terão êxito aí em seus confrontos, dado o fato de que são uma minoria expressiva diante da maioria dos parlamentares que endossam aí as ações da gestão Vanessa Maia. Eu quero aqui analisar essa questão do requerimento 046/2021. Primeiro, ele não foi aprovado. E eu quero frisar aqui os nomes dos vereadores que entenderam que não era necessário o secretário de Saúde, Marcelo Chimenez, fornecer relatórios sobre os atendimentos, trazer detalhes sobre o Centro de Especialidades Médicas e o Centro de Síndromes Gripais. Eles entenderam, ao votar contra o requerimento, que isso não era necessário. E aqui eu vou fazer questão, obviamente, de frisar o nome deles. Votaram contra o requerimento Anajara Quineiro, Emanuel Nascimento, Garde Furtado, Ramilson Fernandes, Jotinha Oliveira, Neguinho Silva, Totinho Sampaio e Valdete Cruz. Marli Tavares, presidente, não vota, né? Só em caso de empate. A gente sabe muito bem qual seria o posicionamento dela se houvesse ali um empate, né? Não foi necessário, entretanto, o seu voto. Gente, a gente precisamos olhar para a Câmara de Vereadores, né? A gente comumente chama a Câmara de Vereadores de a Casa do Povo. Mas esse comportamento, somado a outras posturas do Legislativo, me levam a percebê-lo de outra forma, não como a Casa do Povo, mas como um cercadinho do Executivo, um puxadinho do Executivo, um alpendre do Executivo. E a função, ao contrário das prerrogativas pelas quais são pagos, é que boa parte desses vereadores, a função deles é blindar, é evitar toda e qualquer dor de cabeça para a gestão Vanessa Maia. É evitar que qualquer componente da gestão Vanessa Maia vá à Câmara de Vereadores responder por eventuais dúvidas, questionamentos decorrentes da cobrança da própria população. Porque essas denúncias não é uma invenção do vereador Anderson Portela, não é uma invenção da Catiane, enfim, são denúncias que chegam diariamente à imprensa. E é importante dizer que essa não é uma postura, primeiro, isolada.
Quem acompanha a vida da Câmara de Vereadores nessa legislatura percebe que não é um fato isolado. E eu quero evocar aqui um outro momento, o primeiro, que foi exatamente a unanimidade que conduziu Marli Tavares à presidência da Câmara de Vereadores de Pedreiras. E a gente se pergunta como, vendo a forma como ela conduz, diante do evidente despreparo dela, para ser presidente da Câmara de Vereadores. E eu digo isso porque Marli Tavares, atualmente, nesse momento, ela é o símbolo maior naquela casa de um legislativo subserviente ao poder executivo, numa relação que a República sente vergonha, numa proximidade além da conta, numa proximidade nada republicana, numa proximidade questionável. A impressão que eu tenho é que parte da Câmara de Vereadores ali acorda querendo saber qual é a agenda da Vanessa Maia para tirar uma foto dela com ela naquele dia. É óbvio que existem pontos fortes do governo Vanessa Maia. Agora, é preciso dizer que o papel do vereador, muito mais do que estar fiscalizando obra já feita, é ir atrás das obras que estão aí, de ruas que carecem também desse olhar mais cuidadoso da gestão Vanessa Maia. Mas não é o que a gente tem visto nesse momento. A gente vê, na verdade, como diz meu pai, um nordestino da gema, é um licute danado com vereador, com executivo, que a República sente vergonha. Eu fico pensando do Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, num contatinho, naquela proximidade com o presidente do STF. É algo que para a República é inaceitável. No âmbito municipal também é. A gente precisa sentir nojo, vergonha. Aí tem vereador que acha bonito, acha que aquilo ali soma pro cargo dele, pro papel dele, dela, seja quem for. Tem que ter essa separação, porque assim, pra mim como eleitor, e aí eu falo agora como eleitor, eu não tenho a menor confiança de que essa Câmara de Vereadores terá a isenção necessária para no momento que tiver escolher uma demanda popular e uma demanda da gestão municipal, ela escolha ficar do nosso lado. A impressão que eu tenho é que sempre essa gestão vai ser colocada em primeiro plano. O objetivo dessa Câmara de Vereadores está mais para colete à prova de bala da gestão Vanessa Maia. E assim, isso é vergonhoso. Ganham bem, é preciso frisar isso, contribuinte. Eles ganham bem, mas ganham para que mantenham a distância necessária, obviamente que dialogando com a gestão. Mas dialogar não é ser subserviente. E o que a gente tem visto, na verdade, é uma Câmara de Vereadores, é um quintal, é um puxadinho da gestão Vanessa Maia, e a população precisa estar atenta, né, para cobrar dos seus representantes, né, uma outra postura, se é possível obter isso deles, né, já que eles fazem isso, tão nem aí. O que a população, como a população vai interpretar, como eles serão interpretados, sabe? Inclusive, eu quero aqui evocar, para finalizar, um comentário feito, inclusive pela presidente da Câmara de Vereadores, a Marli Tavares. Um comentário interessante, que é exatamente aquilo que não se espera de uma presidente da Câmara de Vereadores de Pedreiras. Ela disse o seguinte, em parte do seu texto publicado ontem: o mais importante é que a grande maioria dos vereadores está abraçado e alinhado à gestão municipal para buscar somar. Vereadora Marli Tavares, com todo respeito, a gente não espera de vocês alinhamento com a gestão. Pelo contrário, a gente espera uma separação necessária, o que compreende, o que é lícito, o que é ético, dentro da ética, que haja uma separação necessária entre executivo e legislativo. E não esse comportamento de subserviência, esse comportamento servil que você e seus pares acabam tomando nessa legislatura. Tem que estar alinhada à gestão municipal. Tem que ter a independência necessária para quando houver algo que vá de encontro à população, a população seja defendida por vocês. Né? História de alinhamento. Né? A quem favorece esse alinhamento? Porque a vereadora Marli Tavares está tão interessada nesse alinhamento? Que interesse existe por trás dessa unanimidade que colocou Marli Tavares à frente da Câmara de Vereadores? É um preço que a gente vai pagar. É um preço que nós estamos pagando. Né? Você contribuinte, pedreirense, cidadão pedreirense. Aí a gente vem com essa conversa de que tem que estar alinhado com a gestão. Não, tem que ser independente.
Isso é que é importante para a Câmara de Vereadores, independente de tal forma que paute questões de interesse e de relevância da população. E que se houver um conflito entre os interesses da população e os interesses da gestão Vanessa Maia, que a Câmara de Vereadores defenda com afinco e força os quereres da população, os anseios da população. Mas o que a gente tem visto, infelizmente, é uma Câmara de Vereadores subserviente, cercadinho da gestão municipal. É lamentável. E a gente tem aí um requerimento que impele a gestão a trazer dados, relatórios e dialogar sobre questões relacionadas à saúde, em especial o centro de especialidades. E aí a gente tem vereadores que acabaram votando contra esse requerimento, frisando Ana Jara Quineiro, Emanuel Nascimento, Garde Furtado, Jotinho Oliveira, Neguinho Silva, Totinho Sampaio e Valdete Cruz. Esses são os vereadores que acham que tá tudo bem, não precisa essa história de relatório, não precisa detalhar, não precisa se explicar. É vergonhoso. Esse é o meu comentário. Para mais informações, acesse upedreirense.com.br, em especial Observatório do Legislativo. O que se passa ali naquele cercadinho, a gente traz para vocês aqui no O Pedreirense.